E aí, tudo nos conformes? Este é o Física Além da Aula. Eu sou o professor Tadeu e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento uniforme. Será que as refeições em um trem de luxo podem ser servidas em qualquer horário? Parece claro que é necessário que exista uma condição de equilíbrio, sem curvas ou solavancos no período da refeição. Essa situação de equilíbrio só ocorre quando o trem está em repouso ou em linha reta e com velocidade constante. Esse tipo de movimento é chamado de movimento retilíneo e uniforme. Na natureza, o som e a luz viajam com velocidades constantes. Esteiras e escadas rolantes, trechos dos movimentos de elevadores, do metrô e do próprio trem são alguns exemplos de movimentos retilíneos e uniformes no nosso cotidiano. Um móvel em movimento uniforme possui velocidade escalar constante. Ou seja, em qualquer intervalo de tempo, sua velocidade pode ser determinada por meio da expressão da velocidade escalar média. É comum encontrarmos certas propagandas em rodovias que fazem alusão ao movimento uniforme. Restaurante a apenas 15 minutos. Com esse exemplo, podemos entender que um carro na velocidade máxima permitida, por exemplo, 120 km por hora, se deslocaria 30 km, provável distância aproximada entre a placa e o restaurante. No nosso dia a dia, 30 km é uma distância bastante considerável, principalmente se levarmos em conta numa cidade grande, na qual a velocidade média muitas vezes não chega nem a 20 km por hora. Demoraria mais de 1h30 para você chegar a esse restaurante. É melhor abrir a geladeira e procurar alguma coisa. Enfim, a ideia de 15 minutos ou um quarto de hora, que dá um quarto de 120, os 30 km, parece que atende de maneira mais eficiente às nossas expectativas do que os 30 km que deveriam ser percorridos. É isso aí. A velocidade é ΔS sobre ΔT, ela é constante. Se eu quiser isolar o ΔS, vai dar ΔS igual a velocidade vezes o ΔT. ΔS é S menos S0. Então fica aqui S menos S0 é velocidade vezes o ΔT. Vou chamar o tempo inicial de zero, então vai ficar só um Tzinho aqui. Né? Vai ficar velocidade vezes o tempo é S menos S0. Ou então S igual a S0 mais VT. Isso aqui é chamado de função horária dos espaços do movimento uniforme. Para cada instante de tempo que eu colocar aqui, eu vou ter um respectivo espaço aqui, né? Uma determinada posição. É para isso que serve. S0 e V são parâmetros constantes do movimento. O S0 é a posição inicial, a posição quando o tempo é zero, e V é a velocidade escalar. Por exemplo, os carros da figura estão nas posições indicadas no instante inicial. SA menos 15, SB igual a 20. O carro A está com velocidade de 50 km por hora, se dirigindo para a direita, e o carro B se desloca para a esquerda com velocidade de 40 km por hora. Se eu quiser escrever as funções horárias desses carros, eu tenho que levar em conta o sentido que eles caminham. Esse cara está com um movimento progressivo, né? Caminha no mesmo sentido do espaço crescente. Ele tem uma velocidade positiva, um movimento progressivo, velocidade de mais 50 km por hora. Já esse cara aqui tem uma velocidade de menos 40 km por hora. Se eu me esquecer disso, é como se eu estivesse fazendo esse carro caminhar para a direita, o que está errado. Tá? Então as funções horárias seriam S igual a S0 mais VT, S igual a menos 15 mais 50T para o carro A e S igual a 20 menos 40T para o carro B. Para que servem essas funções horárias? Para eu relacionar as posições dos carros com os respectivos instantes de tempo e vice-versa. Por exemplo, qual é a posição do carro A no instante T igual a 2 horas? Coloca 2 aqui. 50 vezes 2, 100. 100 menos 15 daria 85 km. Tá? Ele estaria lá no marco 85 dessa estrada. Já o carro B, eu posso perguntar, por exemplo, quanto tempo demora para ele passar pela origem dos espaços, pelo marco zero da estrada. Eu vou colocar zero aqui. K0 igual a 20 menos 40T, 40T igual a 20, T igual a 20 dividido por 40, que daria meia hora. Demora meia hora para esse cara chegar aqui. É isso. Gráficos do movimento uniforme. A função horária é de primeiro grau, o expoente do T igual a 1. Né? Portanto, todos os pontos do gráfico estarão sob uma mesma reta. Se o movimento for progressivo, a função é crescente, que é esse caso aqui. O espaço cresce com o tempo passa, o espaço vai crescendo. Né? O movimento é progressivo, a velocidade é positiva. No movimento retrógrado, a velocidade é negativa, o espaço decresce com o tempo. Né? O tempo vai passando, o espaço vai diminuindo, vai ficando cada vez mais negativo a partir daqui. É isso. O movimento é relativo, ele depende do referencial. Imagine essa situação aí em que os carros se deslocam no mesmo sentido. O carro A possui em relação à Terra,
em relação ao solo, uma velocidade de 90 km por hora. Já o carro B possui uma velocidade de 60 km por hora. Pergunta, qual seria a velocidade do carro A em relação ao carro B? Imagine que fossem carros de testes e o carro A fosse bater na traseira do carro B. Ele não bateria no carro B como se ele tivesse parado. Ele bateria no carro B, que o carro B foge dele a 60 km por hora. Nesse caso, a velocidade relativa seria de 90 menos 60, ou de 30 km por hora. Né? O carro A se aproxima do carro B a 30 km por hora. Depois de 1 hora, esse cara vai percorrer 30 km a mais que esse cara. Depois de quanto tempo ele vai percorrer esses 90 km que o separam? 3 horas. Eu vou pegar o deslocamento relativo, que é 90 km, e vou dividir pela velocidade relativa, vai dar 3 horas. Note, para eu parar esse carro e deixá-lo na posição 120, eu tenho que subtrair 60 de sua velocidade. Para não alterar a configuração do problema, eu vou subtrair 60 desse cara, que dá 30. São esses 30 km por hora. Tá bom? É isso aí. E se eles caminhassem em sentidos opostos? Pô, se fossem sentidos opostos, mudariam bem a configuração, né? A batida agora seria 150 km por hora. Sentidos opostos eu vou somar. Mesmo sentido subtrai. 90 menos 60, 30. Sentidos opostos eu somo, dá 150 km por hora. Se eu quisesse parar esse carro na posição 120, eu vou ter que somar 60 a esse menos 60 que ele tem do movimento retrógrado. Está com velocidade de menos 60. Soma 60 e fica parado. Soma 60 desse cara, ele fica a 150, que é isso aqui. Então, para eu calcular agora quanto tempo demora para eles se encontrarem, vai ser um tempo muito menor, eles estão no mesmo sentido, né? Eu vou pegar os 90 quilômetros, que é o ΔS, e vou dividir pela velocidade relativa, que é de 150. 90 dividido por 150 dá 6 décimos de hora, ou 36 minutos. É isso. Já está dando sono? Não, vamos acordar, vamos fazer alguns exercícios a respeito disso daí. Tá bom? Vamos lá então. No mesmo instante que um carro A passa pela cidade A dirigindo sua cidade B, com velocidade constante de 90 km por hora, uma moto B passa pela cidade B dirigindo sua cidade A pela mesma estrada e com velocidade constante também de 60 km por hora. Sabendo que a distância entre as cidades é de 225 km, determine após quanto tempo o carro A e a moto passam pelo mesmo marco quilométrico da estrada. Depois de quanto tempo eles se encontram, basicamente é isso. E qual a distância entre esse marco quilométrico e a cidade A. Tá? Então eu vou fazer uma representação, sempre é interessante fazer isso para a gente enxergar melhor o problema, para a gente colocar melhor os dados e a situação. Eu chutei aqui de 0. Podia chutar 10? Podia, só que aqui não seria 225, seria 235. Ah, podia chutar 30 aqui? Poderia, que seria 255. Tanto faz. Mas é mais fácil você chamar aqui de 0, até porque a pergunta aqui, qual a distância entre esse marco e a cidade A? A cidade A está no marco 0, a cidade B está no marco 225. Pronto. Né? É interessante levar em conta novamente o sinalzinho. O carro A tem movimento progressivo, a velocidade dele vai ser positiva. Já a moto tem uma velocidade negativa, porque o movimento é retrógrado, ele está caminhando contrário a isso daqui. Tá? Então seria uma velocidade de menos 60. Então para o carro A, qual seria a função horária? Vou usar o sorvete, o S0 é 0 e a velocidade é mais 90. Então 0 mais 90t. E para a moto, 225 menos 60t. Tá? Então essas são as funções horárias do carro e da moto. Se eu quero que eles se encontrem, eles vão estar na mesma posição. Então a posição do carro tem que ser igual à posição da moto. Vou igualar isso com isso e achar o tempo, que é o que me interessa, para responder o item A. Vamos lá então. Então a posição do carro é 90t e da moto é 225 menos 60t. Vou igualar as duas posições, que vai representar o instante que eles se encontram, vai ficar assim. 90t igual a 225 menos 60t. Né? Passa menos 60 para lá, 150t igual a 225, o t vai dar 225 dividido por 150, 1h30. Então demora 1h30 para eles se encontrarem. Ah, mas onde eles se encontraram? Pega esse 1h30 e coloca aqui ou aqui, você escolhe, tanto faz, vai dar na mesma, já que a posição é a mesma. Se eu colocar no de cima, que é mais fácil, 90 vezes 1,5, 135 km, que é a distância até a cidade A, 135 km. Ah, mas poderia colocar na moto? Poderia. 60 vezes 1,5, 90. 225 menos 90, 135 km. Dá na mesma, como a gente já esperava. E dá para resolver esse problema utilizando o conceito de velocidade relativa? Dá. Mesma coisa, estão em sentidos opostos. Então a velocidade relativa é dada pela soma. Então eu vou somar 90 com 60, 150 km. Quando eu trato com velocidade relativa, é como se eu mantivesse um deles parado. Então eu vou manter a moto parada aqui e vou fazer esse carro caminhar para cá a 150 km por hora.
Quanto tempo demora para ele percorrer os 225 km? Fácil. ΔS dividido pela velocidade. 225 dividido por 150 vai dar 1h30. Então demora 1h30 para o carro alcançar a moto. Mas onde que ele vai alcançar a moto? Pega o 1,5 e multiplica pela velocidade do carro, que é de 90. 90 vezes 1,5 vai dar 135 km. Ou seja, dá na mesma, tá bom? O gráfico ao lado representa a posição de um ciclista em relação ao tempo. Sabendo que ele se desloca com velocidade constante de 2,5 metros por segundo, determine a posição inicial do ciclista e o instante em que ele passa pela origem dos espaços. Vou analisar o gráfico. Primeiro, a posição inicial é a posição quando o tempo é zero. É isso aqui. Essa é a posição inicial. Aí o tempo vai passando, o espaço vai diminuindo. O movimento é retrógrado, então a velocidade é negativa. Então eu vou ter que usar um menos 2,5 aqui. E quando ele chega aqui, ó, ele está passando pelo marco zero da estrada. Esse é o instante que ele pede, o instante que ele passa pela origem dos espaços. Então vou escrever a função horária dele. É o sorvete, S igual a S0 mais VT, S igual a S0 menos 2,5T. Né? E aqui no gráfico eu consigo ver que quando o tempo é 30, a posição é 25. Quando o tempo é 30, a posição é 25. Vou substituir aqui. Então a posição é 25 quando o tempo é 30. Né? Vou fazer a continha, a única incógnita aqui é o S0, que é a posição inicial. Tá? Então 2,5 vezes 30 dá 75. Fica 25 igual a S0 menos 75. Passa para lá. S0 vai dar 100 metros. Isso aqui equivale a 100 metros. Tá bom? Em geral, a gente não leva em conta essas proporções na hora de montar um exercício desse tipo. Tá? Senão a gente está dando até dica na resolução de uma prova-teste, por exemplo. Então, a função horária do movimento vai ser S igual a S0 mais VT. S igual a 100 mais VT. A velocidade negativa menos 2,5T. Aí ele pergunta em que instante ele passa pelo marco zero. Coloca zero aqui. Fica 0 igual a 100 menos 2,5T. 0 igual a 100 menos 2,5T. Fazendo a continha, T igual a 100 sobre 2,5 vai dar 40 segundos. É isso. A cidade de São Paulo e suas marginais, geralmente engarrafadas, né? Principalmente no horário do rush, e essas marginais viraram polêmicas nas últimas eleições. As avenidas marginais dos rios Tietê e Pinheiros, na cidade de São Paulo, possuem juntas uma extensão de aproximadamente 47 km. Um prefeito fixou o limite das velocidades em 70 km por hora. No entanto, o gestor que o sucedeu resolveu adotar novamente o valor de 90 km por hora para a velocidade máxima das marginais. Determine o ganho de tempo que essa alteração trouxe para o motorista, supondo, o que é pouco provável, que ele percorra completamente essas duas avenidas com velocidade máxima e não sofra nenhum acidente. Então a gente vai fazer para dois casos, para 70 km por hora e para 90 km por hora. E a diferença de tempo vai ser o ganho de tempo. Então a gente vai usar a expressão da velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, eu quero calcular o ΔT, então vai trocar de lugar com a velocidade. Passa multiplicando, passa a velocidade dividindo, vai chegar nessa expressãozinha. Então vai dar 47 dividido por 70, ΔS é 47. Dividido por 70 vai dar 67 centésimos de hora. Vou fazer a mesma coisa para 90. Né? 47 dividido por 90. 47 dividido por 90 dá 52 centésimos de hora. A diferença vai ser o ganho de tempo nessa hipotética situação. Aí daria 15 centésimos de hora. Isso menos isso. Então o cara chegaria mais rápido, vou multiplicar por 60 para passar para minuto, fica mais fácil da gente visualizar, 9 minutos. Ele chegaria mais cedo 9 minutos se ele percorresse todos os 47 quilômetros com a velocidade máxima. Tá bom? É isso. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Até mais.